Você já sentiu que suas palavras ao orar ficavam flutuando no ar sem chegar a lugar algum? Você se ajoelhou, clamou com todo o seu coração por alguém que sofre e quando abriu os olhos nada havia mudado? A dor continuava ali. A doença não recuou. E então uma pergunta começou a sussurrar no silêncio. Deus realmente me ouviu? Deixe-me dizer algo que pode comovê-lo até o mais profundo. Não é que Deus não te escute, é que há dimensões espirituais na oração pelos enfermos que ninguém te ensinou. Existem leis invisíveis do reino dos céus que, quando se desconhecem, podem converter uma oração sincera em um esforço estéril. E o mais inquietante é que muitos crentes passam toda a sua vida orando sem resultados, simplesmente porque nunca ninguém lhes revelou essas verdades. Hoje você vai descobrir 7 princípios espirituais que mudarão para sempre sua maneira de aproximar-se de Deus quando intercede por um enfermo. Não são fórmulas mágicas nem técnicas humanas. São revelações diretas do coração do Pai que foram provadas ao longo de gerações de intercessores que viram o impossível tornar-se possível. E te advirto algo: o que você está prestes a escutar pode perturbá-lo porque romperá paradigmas que você sustentou durante anos. Respire fundo. O que segue não é para todos. É para aqueles que estão cansados de orar sem fruto, para aqueles que anseiam ser instrumentos verdadeiros nas mãos de Deus, para aqueles que estão dispostos a olhar-se no espelho e reconhecer que talvez tenham estado orando desde a posição equivocada, porque no reino espiritual a posição é tudo. Não importa quão belas sejam suas palavras se seu coração não está onde deve estar. Você está pronto para deixar para trás a religiosidade vazia e entrar em uma dimensão de oração que traz resultados reais? Então fique até o final, porque a quinta revelação que compartilharei com você pode ser exatamente o que você tem buscado durante anos, sem saber. Antes de continuar, preciso que faça algo. Escreva nos comentários esta declaração: Pai, ensina-me a orar como Jesus orava. Não o faça de maneira automática. Faça-o como quem assina um pacto com o céu. Como quem diz: estou disposto a mudar tudo o que for necessário para ver teu poder manifestar-se através de minhas orações. Essa frase será seu ponto de entrada a um nível completamente novo de intercessão. E se este tipo de ensinamento toca algo profundo em você, dê like neste vídeo. Não só porque isso ajuda o algoritmo a levá-lo a mais pessoas, mas porque cada vez que alguém ativa esse botão está dizendo: isto é verdade e preciso que outros também o descubram. Muitos que nos seguem não têm uma igreja perto, não têm um pastor que os guie. Este canal se tornou seu refúgio espiritual. Ao se inscrever, você não se une a uma plataforma digital. Você se une a um exército invisível de intercessores que está sendo levantado nestes tempos finais. Agora feche tudo que te distrai. Desligue as notificações. Faça silêncio em sua alma, porque o que vem pode ser a resposta que você esperou durante meses ou até anos. Vamos começar com algo que sacudirá seus alicerces. A primeira verdade que você deve conhecer antes de orar por um enfermo é esta: sua vida pessoal determina a eficácia de sua oração, mais que as palavras que pronuncie. E isto é algo que a maioria dos crentes não quer escutar porque implica responsabilidade, implica mudança, implica rendição total. No livro de Atos há uma história que deveria fazer tremer todo aquele que se atreve a orar sem estar preparado. 7 irmãos filhos de um sacerdote judeu chamado Seva tentaram expulsar demônios usando o nome de Jesus. Haviam visto Paulo fazê-lo com poder e pensaram que podiam imitá-lo. Disseram as palavras corretas, mencionaram o nome adequado, mas havia um problema: não tinham relação pessoal com aquele cujo nome invocavam. O demônio respondeu com uma frase assustadora: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E então atacou. Os 7 homens saíram daquela casa nus, feridos, humilhados. Não porque o nome de Jesus careça de poder, mas porque eles tentaram usar uma autoridade que não lhes pertencia. Queriam os resultados sem pagar o preço. Queriam o poder sem a consagração. Deixe-me perguntar algo e quero que seja brutalmente honesto consigo mesmo. Você está vivendo em obediência completa a Deus? Não me refiro a se vai à igreja aos domingos. Não falo de se ler a Bíblia de vez em quando. Falo de obediência real, do tipo que ninguém vê, do tipo que ocorre em secreto quando ninguém está olhando, porque no mundo espiritual não há espaço para a aparência. Os demônios não reagem diante de títulos religiosos, não se impressionam com quantos versículos você memoriza, nem com quantos anos leva congregando-se.
Eles percebem algo muito mais profundo. Detectam se há ou não verdadeira autoridade espiritual. E essa autoridade não se obtém em um seminário nem se recebe com uma nomeação eclesiástica. Forja-se no altar secreto, cultiva-se nas lágrimas do quebrantamento. Constrói-se nos momentos quando Deus te pede algo difícil e você diz sim ainda que lhe custe tudo. Há crentes que clamam pelo poder de Deus, mas vivem em desobediência contínua. Declaram cura com os lábios, mas em sua vida privada caminham em pecado. Impõem mãos sobre os enfermos, mas eles mesmos estão espiritualmente contaminados. E se perguntam por que suas orações não têm resultado. A razão é simples e dolorosa. Estão tentando operar com uma autoridade que não lhes foi delegada porque nunca se submeteram ao senhorio de Cristo. Pense nisto. Se Jesus te perguntasse agora mesmo, por que deveria eu respaldar tuas orações? O que lhe responderia? Porque você é cristão? Porque conhece a doutrina correta? Porque tem boas intenções? Nada disso é suficiente. A única resposta que abre o céu é esta: porque minha vida te pertence, porque morri para mim mesmo, porque já não vivo eu, mas tu vives em mim. Muitos querem ser usados por Deus, mas poucos estão dispostos a ser possuídos por Ele. Querem o ministério sem o altar, querem os milagres sem a cruz, querem a glória sem o deserto, mas não funciona assim. Nunca funcionou assim. E se continua tentando orar sem estar em correta posição espiritual, o único que conseguirá é frustrar-se cada vez mais. Quando Pedro caminhou com Jesus durante 3 anos, viu tudo. Presenciou milagres assombrosos, escutou ensinamentos profundos, mas houve um momento em que Jesus lhe disse algo que deve ter partido seu coração. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti para que tua fé não desfaleça. Jesus sabia que Pedro ainda não estava pronto, que precisava ser quebrantado, que sua confiança em si mesmo devia morrer antes que pudesse levar verdadeira autoridade espiritual. E efetivamente Pedro negou Jesus 3 vezes. Chorou amargamente, sentiu-se o pior dos fracassados, mas esse quebrantamento foi necessário. Porque o Pedro que negou Cristo não era o mesmo Pedro que mais tarde pregou no Pentecostes e viu 3.000 almas se converterem. O Pedro que fugiu por medo não era o mesmo Pedro que curou o coxo na porta do templo. O que mudou? Seu caráter, sua humildade, sua dependência total de Deus. Então, se você quer orar com autoridade pelos enfermos, a primeira pergunta não é como devo orar, mas quem devo ser. Porque Deus não unge métodos, Deus unge vidas rendidas. Não busca oradores eloquentes, busca corações quebrantados. Não precisa de pessoas com todas as respostas. Precisa de pessoas dispostas a dizer: não sei nada, mas confio em ti completamente. Se agora mesmo sua vida não reflete o que seus lábios declaram, detenha-se. Não siga orando por outros até que primeiro tenha permitido que Deus faça uma obra profunda em você. Porque se tenta dar o que não tem, só colherá frustração e o nome de Deus será desonrado. Mas se humilha, se confessa suas áreas de desobediência, se entrega a tudo o que tem guardado, então algo glorioso sucederá. O Espírito Santo começará a mover-se através de você de maneiras que nunca imaginou possíveis. Agora bem, essa autoridade espiritual que mencionamos não pode manter-se só com boas intenções. Precisa ser alimentada constantemente. E aqui é onde entra algo que a igreja moderna esqueceu quase por completo. A segunda verdade que você deve conhecer é que a oração poderosa nasce do jejum sincero. E quando digo jejum, não me refiro a uma dieta espiritual nem a pular refeições por obrigação religiosa. Falo do jejum que rompe a carne, que silencia o ruído do mundo, que afina seu ouvido espiritual até que possa escutar a voz de Deus com clareza absoluta. Os discípulos de Jesus enfrentaram um caso que os deixou completamente desconcertados. O pai trouxe seu filho atormentado por um espírito maligno. Os discípulos tentaram libertá-lo, mas não puderam. Haviam expulsado demônios antes. Haviam visto milagres. Mas desta vez algo falhou. Quando Jesus chegou, libertou o rapaz com uma só palavra. Logo, em privado, os discípulos lhe perguntaram angustiados: por que nós não pudemos? A resposta de Jesus foi direta e penetrante: esta casta não sai senão com oração e jejum. O que Jesus estava dizendo é revolucionário. Há níveis de opressão espiritual que não respondem ao costume religioso. Há fortalezas demoníacas que só retrocedem diante de uma vida profundamente consagrada. O jejum combinado com oração genuína cria uma atmosfera espiritual onde o impossível se torna possível. Mas entenda isto bem:
Não é o ato físico de não comer o que tem poder, é o que o jejum produz em você. Quando jejua corretamente, seu orgulho se debilita, sua autossuficiência se desmorona, sua dependência de Deus se intensifica. E nesse lugar de esvaziamento, Deus pode enchê-lo com sua presença de uma maneira que nunca experimentaria de outra forma. Isaías 58 é um capítulo completo dedicado a desmantelar a hipocrisia religiosa ao redor do jejum. O povo de Israel jejuava regularmente, humilhavam-se, vestiam-se de luto, mas Deus lhes disse: acaso é este o jejum que eu escolhi? Que o homem aflija sua alma por um dia, que incline sua cabeça como junco e faça cama de cilício e de cinza? Chamareis a isto jejum e dia agradável ao Senhor? Então Deus revelou qual é o jejum que realmente lhe agrada. Não é uma atuação externa, é uma transformação interna que se manifesta em ações concretas: desatar as ligaduras de impiedade, soltar as cargas de opressão, partir teu pão com o faminto, cobrir o nu, não esconder-te do teu próximo. Em outras palavras, o verdadeiro jejum não só te aproxima de Deus, te faz parecer mais com Ele. Quando jejua desta maneira, algo poderoso sucede no mundo espiritual. Sua voz adquire peso, suas palavras levam autoridade, suas orações penetram dimensões que antes estavam fechadas. Não porque Deus tenha mudado, mas porque você mudou. Deixou de ser alguém que simplesmente pronuncia palavras religiosas para converter-se em um canal limpo através do qual o poder de Deus pode fluir sem obstáculos. Conheci um homem que durante anos orou pela salvação de sua família sem ver resultados. Ia à igreja fielmente, lia sua Bíblia, orava todos os dias, mas nada mudava. Até que um dia o Espírito Santo lhe falou claramente: jejua por eles. Não era uma sugestão, era uma diretiva. Assim começou um jejum de 40 dias. Não por legalismo, mas por desespero santo. E algo extraordinário ocorreu. À medida que sua carne se debilitava, seu espírito se fortalecia. Começou a perceber coisas que nunca havia notado antes. Batalhas espirituais invisíveis, fortalezas familiares, portas que haviam estado abertas por gerações. E quando terminou esse jejum, em menos de 6 meses, cada membro de sua família havia entregado sua vida a Cristo. Coincidência? Não. Foi o resultado direto de um coração que se rendeu completamente, de uma vida que se posicionou corretamente no mundo espiritual, do tipo de intercessão que move montanhas, porque primeiro moveu o coração do intercessor. Se você quer ver milagres reais, quando ora pelos enfermos, precisa recuperar a disciplina do jejum. Não como uma obrigação legalista, mas como uma ferramenta espiritual poderosa. Porque o jejum te esvazia de ti mesmo para que Deus possa encher-te dele. E quando está cheio de Deus, quando sua presença te satura completamente, suas orações já não são simples palavras. Convertem-se em decretos do céu que trazem transformação à terra. Se isto ressoa em seu espírito, se sente que Deus te está chamando a um nível mais profundo de consagração, então escreva nos comentários: Senhor, ensina-me a jejuar com propósito, porque essa declaração pode ser o início de uma revolução em sua vida de oração. Agora bem, quando combina a autoridade espiritual que vem da obediência com o poder que flui do jejum genuíno, então está pronto para receber algo absolutamente essencial, algo sem o qual estará lutando batalhas às cegas. A terceira verdade é esta: você precisa de discernimento espiritual para identificar a verdadeira raiz da enfermidade. Porque nem toda doença que vem ao corpo tem sua origem nesse corpo. Há sofrimentos que nascem em outra dimensão completamente invisível aos olhos naturais. Quando Jesus entrou na sinagoga um dia de sábado, encontrou uma mulher que havia estado encurvada durante 18 anos. Suas costas estavam completamente dobradas, não podia endireitar-se. À simples vista, qualquer um teria diagnosticado um problema físico, artrite, talvez, escoliose severa, degeneração da coluna, mas Jesus viu algo completamente diferente. As Escrituras dizem claramente: uma mulher que tinha espírito de enfermidade. Não era uma condição médica, era uma opressão demoníaca. Durante 18 anos, um espírito maligno havia mantido seu corpo prisioneiro. E ninguém em toda aquela comunidade religiosa havia discernido a verdade. Todos viam sintomas, mas ninguém identificou a causa. Jesus não a enviou ao médico, não lhe deu medicinas, não orou uma oração genérica pedindo cura. Chamou-a e lhe disse com autoridade: mulher, estás livre de tua enfermidade. Note essa palavra.
livre. Não curada primeiro, mas libertada. Porque seu problema não era físico, era espiritual. E no momento em que foi libertada do espírito opressor, seu corpo se endireitou imediatamente. Esta história deveria mudar por completo a forma em que ora pelos enfermos. Porque muitas vezes está orando por cura quando deveria estar declarando libertação. Está pedindo que Deus toque o corpo quando deveria estar ordenando que as trevas se retirem. Está tratando sintomas quando deveria estar atacando raízes espirituais. O discernimento é o dom que te permite ver além do óbvio. É o que te capacita para identificar se uma enfermidade é genuinamente física ou se há algo mais operando por trás dela. E acredite quando te digo que a diferença entre orar com discernimento e orar sem ele pode ser a diferença entre o milagre e a frustração. Em 1 Coríntios 12, o apóstolo Paulo enumera os dons do Espírito Santo. Entre eles está o discernimento de espíritos. Este dom não é opcional para aqueles que desejam ser intercessores eficazes. É absolutamente necessário, porque sem discernimento pode passar anos orando por algo equivocado, pode estar pedindo cura física quando a pessoa precisa libertação espiritual, pode estar declarando paz quando o que se requer é guerra espiritual. Mas como se obtém este discernimento? Não vem de cursos nem de seminários. Não se aprende em livros, por mais bons que sejam. O discernimento espiritual brota da intimidade com o Espírito Santo. É o resultado de horas passadas em sua presença, de conversações profundas com Deus em secreto, de aprender a reconhecer sua voz acima de todas as demais. Quando passa tempo real com Deus, não tempo religioso, mas comunhão genuína, algo extraordinário começa a suceder. Seus olhos espirituais se abrem, começa a perceber coisas que antes passava por alto. Pode sentir quando há algo obscuro operando ainda que ninguém o mencione. Pode discernir entre a dor legítima e a opressão demoníaca, entre a enfermidade física e a atadura espiritual. Paulo experimentou isto em seu ministério. Em Atos 16, uma jovem escrava possuída por um espírito de adivinhação começou a segui-los gritando: "Estes homens são servos do Deus Altíssimo que vos anunciam o caminho da salvação." Tecnicamente, estava dizendo a verdade. Mas algo perturbava o espírito de Paulo. Depois de vários dias, finalmente se voltou e com autoridade disse: "Ordeno-te em nome de Jesus Cristo que saias dela." E o espírito saiu naquele mesmo momento. O que foi que Paulo discerniu? Que embora as palavras fossem corretas, o espírito por trás delas era equivocado. Que aquela voz não vinha de Deus, mas das trevas tentando infiltrar-se em seu ministério. Sem discernimento, Paulo poderia ter aceitado sua ajuda pensando que era genuína, mas porque caminhava em intimidade com o Espírito Santo, pôde ver o que outros não viam. O mesmo sucede quando ora por enfermos. Às vezes, a situação não é o que parece. Às vezes há camadas de opressão ocultas sob sintomas físicos. E se não tem discernimento, terminará orando pela superfície sem tocar nunca a raiz. É como podar os galhos de uma árvore enferma sem arrancar a raiz podre. Pode ver-se melhor temporariamente, mas o problema regressará. Então, se quer ser um intercessor eficaz, não só peça poder, peça discernimento. Não só busque resultados, busque revelação. Porque quando Deus te mostra o que realmente está sucedendo, então sabe exatamente como orar. Já não dispara flechas ao acaso. Aponta com precisão cirúrgica direto ao coração do problema. E quando isso sucede, quando ora desde o discernimento que o Espírito Santo te dá, o inimigo não tem onde se esconder. A luz expõe o que estava oculto em sombras. E onde há exposição, há liberdade. Mas há algo mais que precisa entender. Algo que muitos intercessores descobrem tarde demais. A quarta verdade é esta: algumas enfermidades têm raízes geracionais que devem ser cortadas com autoridade. Não começaram com a pessoa enferma. Vêm arrastando-se através de famílias durante décadas, às vezes séculos. São correntes invisíveis transmitidas de pais a filhos que continuam oprimindo até que alguém se levante com revelação e as rompa no nome de Jesus. Êxodo 20:5 revela uma lei espiritual que muitos prefeririam ignorar. Eu sou o Senhor teu Deus, forte e zeloso, que visito a maldade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração. Isto não significa que Deus seja injusto. Significa que as decisões espirituais de uma geração criam consequências que afetam as seguintes: os pactos que se fazem com as trevas, as portas que se abrem ao ocultismo, as maldições que se pronunciam não desaparecem automaticamente com a morte de quem as iniciou.
permanecem ativas até que alguém com autoridade espiritual as confronte e as rompa. Conheci famílias onde o câncer aparece geração após geração, onde a depressão se repete como um padrão inevitável, onde as enfermidades mentais parecem ser hereditárias. E enquanto os médicos falam de genética e predisposição biológica, há outra realidade operando no segundo plano. Uma realidade espiritual que nenhum medicamento pode tocar. Isto não significa que toda enfermidade seja geracional, mas sim significa que antes de orar por alguém, deve perguntar ao Espírito Santo: há algo mais aqui? Existe uma corrente antiga que deve romper-se primeiro? Porque se há uma maldição geracional ativa, pode orar 1000 vezes por cura física e nada mudará permanentemente até que essa raiz seja arrancada. E como se rompem estas correntes? Primeiro se identificam. Investiga-se a árvore familiar, pergunta-se se há padrões repetitivos, se houve práticas de ocultismo, se alguém na família se dedicou a bruxaria, santeria, leituras de cartas, consultas com médium, espiritismo. Todas essas portas abertas no passado criam legalidade para que o inimigo continue oprimindo no presente. Logo se confrontam com autoridade, não com medo, mas com a segurança de que Cristo já venceu na cruz. Declara-se em voz alta que toda maldição geracional fica rompida no nome de Jesus, que toda corrente familiar é destruída, que todo pacto feito com as trevas fica anulado pelo sangue do Cordeiro, e faz-se não uma vez, mas até que haja testemunho no Espírito de que algo se quebrou. Tive o privilégio de orar por uma mulher que, durante toda a sua vida, havia sofrido ataques de pânico inexplicáveis. Desde menina despertava gritando nas noites, os doutores não encontravam nada, as terapias não funcionavam, os medicamentos só adormeciam temporariamente o problema. Até que um dia, enquanto orávamos, o Espírito Santo revelou algo. Sua avó havia sido santeira em Cuba. Havia feito pactos, dedicado seus filhos e netos a entidades espirituais. Aquela mulher nem sequer o sabia, mas as correntes estavam ali operando silenciosamente. Quando rompemos essas ataduras geracionais, quando declaramos que o sangue de Jesus cancelava todo o pacto do passado, algo tangível sucedeu. Ela sentiu como se algo pesado se desprendesse de seu peito, e desde esse dia não voltou a ter ataques de pânico. Não porque sua mente mudasse, mas porque a raiz espiritual foi arrancada. Então, quando ora por enfermos, não assuma que tudo é simples. Não se conforme com orações superficiais. Busque discernimento, pergunte, investigue, escute o Espírito. Porque às vezes a chave para a libertação de alguém está em romper correntes que nem sequer sabiam que carregavam. E isto nos leva naturalmente à quinta verdade, uma que pode sacudir tudo o que pensava sobre a oração. A fé do intercessor pode abrir portas do céu, inclusive quando o enfermo já não tem forças para crer. Sua fé, seu posicionamento espiritual, sua entrega completa pode converter-se na ponte que conecta o sofrimento de alguém com o poder curador de Deus. Em Mateus 8 encontramos a história de um centurião romano que se aproximou de Jesus com uma petição urgente. Seu servo estava paralítico, sofrendo terrivelmente. Mas o extraordinário não foi a petição, mas a fé com que a fez. Disse: Senhor, não sou digno de que entre sob meu teto, somente dize a palavra e meu servo será curado. Este homem não era judeu, não pertencia ao povo da aliança, não havia crescido conhecendo as Escrituras, mas entendeu algo profundo sobre a autoridade espiritual. Jesus se maravilhou. As Escrituras registram que só houve 2 ocasiões em que Jesus se maravilhou de algo. Esta foi uma delas. E disse: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. O que foi que impressionou Jesus? Que este homem compreendeu que o poder de Deus não está limitado por distância nem por circunstância, que basta uma palavra para que o impossível suceda. E note isto: o servo enfermo nem sequer estava presente. Não tocou Jesus. Não expressou sua própria fé. Todo o peso daquela intercessão recaiu sobre os ombros do centurião, e foi suficiente. Vai, disse Jesus, e como creste te seja feito. E seu servo foi curado naquela mesma hora. Isto deveria mudar completamente sua perspectiva sobre a intercessão, porque muitos se rendem quando a pessoa por quem oram não tem fé. Dizem, é que ela não crê, ou ele não quer ser curado, como se isso fosse o final da história. Mas a verdade é que sua fé pode ser o canal que Deus use
para alcançar alguém que está demasiado fraco para crer por si mesmo. Pense nisto. Quando alguém está verdadeiramente enfermo, quando a dor é insuportável, quando passaram meses ou anos sem melhora, é quase impossível que mantenham uma fé forte. Sua mente está nublada, suas emoções estão destroçadas, sua esperança se evaporou. Nesse estado, não pode exigir-lhes que creiam. O que precisam é de um intercessor que creia por eles, alguém que se ponha na brecha, que sustente a fé quando eles já não podem, que declare vida quando tudo ao redor grita morte. Essa é a beleza da intercessão verdadeira. Não se trata de seu benefício pessoal, trata-se de ser um canal de misericórdia para outros, de emprestar sua fé, sua autoridade, sua comunhão com Deus, para que alguém mais possa receber o que precisa desesperadamente. Mas entenda isto bem. Sua fé só tem esse peso se está ancorada em uma vida consagrada, se caminha em obediência, se jejua, se vive em intimidade com o Espírito Santo. Porque a fé sem essas raízes é só emoção, é desejo, é esperança vazia. Mas a fé que brota de uma vida rendida, essa fé move montanhas, essa fé abre portas fechadas. Essa fé traz milagres onde tudo parecia perdido. Então nunca subestime o poder de sua intercessão. Nunca pense que porque alguém mais não crê, suas orações são inúteis. Ao contrário, pode ser que você seja exatamente a resposta que essa pessoa tem clamado sem sabê-lo. Pode ser que sua fé seja a chave que Deus estava esperando para desatar seu poder nessa situação. E aqui vem algo crucial. Para que sua fé permaneça forte, para que não se debilite com o tempo, precisa entender a sexta verdade. Há obstáculos que podem bloquear inclusive as orações mais poderosas e você deve aprender a identificá-los e removê-los, porque no mundo espiritual nem tudo funciona automaticamente. Existem barreiras invisíveis que podem deter o fluxo do poder de Deus para a pessoa por quem intercede. Tiago 5,16 diz algo que muitos leem, mas poucos compreendem profundamente. Confessai vossas ofensas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sejais curados. Por que conecta a confissão com a cura? Porque há enfermidades que estão diretamente ligadas a pecados não confessados, a cargas de culpa que têm estado esmagando a alma durante anos. Há segredos obscuros que consomem a pessoa desde dentro. Imagine tentar encher um recipiente que tem um buraco no fundo. Não importa quanta água verta, nunca se encherá até que cele essa rachadura. O mesmo sucede com certas orações por cura. Pode clamar, declarar, jejuar, interceder, mas se há pecado oculto na vida da pessoa enferma, esse pecado atua como um buraco que deixa escapar a bênção. Não estou dizendo que toda enfermidade é consequência do pecado. Isso seria cruel e falso. Mas sim estou dizendo que algumas são. E o intercessor sábio com discernimento sabe quando a oração precisa ir acompanhada de confrontação amorosa. Quando é necessário guiar essa pessoa para a confissão e o arrependimento antes que a cura possa manifestar-se completamente. Além do pecado oculto, há outros obstáculos. Objetos no lar que estão consagrados a entidades obscuras, imagens, talismãs, livros de ocultismo, música que invoca espíritos, presentes que vieram de relações contaminadas. Cada um destes elementos cria uma abertura legal para que o inimigo continue oprimindo. Estive em casas onde tentava orar e sentia uma resistência tangível no ar, como se houvesse uma muralha invisível bloqueando as orações. E quando perguntava, quase sempre descobria que havia algo oculto, algo que a família nem sequer considerava importante, mas que no mundo espiritual estava funcionando como antena para as trevas. Uma vez orei por uma mulher que sofria de insônia crônica e pesadelos terríveis. Havíamos orado várias vezes, mas nada mudava permanentemente. Até que o Espírito Santo me mostrou algo. Perguntei-lhe se havia algum objeto em seu quarto que pudesse ter origem espiritual duvidosa. Depois de pensar, recordou que sua avó lhe havia presenteado um colar antes de morrer. Um colar que, segundo a tradição familiar, protegia dos maus espíritos. Quando o tiramos de sua casa e o destruímos completamente, algo se rompeu. Aquela mesma noite dormiu em paz pela primeira vez em anos. Não porque o colar tivesse poder real sobre Deus, mas porque enquanto estava ali dava legalidade ao inimigo para continuar atormentando-a. Então, antes de orar por alguém, especialmente se orou antes sem resultados, pergunte, investigue, peça discernimento ao Espírito Santo. Há algo bloqueando o teu poder aqui? Existe alguma porta aberta que deva fechar-se primeiro?
E quando ele te revelar, confronte essa situação com amor, mas com firmeza. Porque até que o obstáculo seja removido, seguirá havendo resultados limitados. E isto nos leva à sétima e última verdade. Uma que unifica tudo o que falamos até agora. O ambiente espiritual onde vive o enfermo pode determinar se sua oração é eficaz ou não. Porque não se trata só da pessoa, também importa o território espiritual que habita, a atmosfera de seu lar, as influências que o rodeiam, os pactos que outros nessa casa possam ter ativos. Marcos 6 narra algo assombroso e perturbador ao mesmo tempo. Jesus regressou à sua terra natal. As pessoas o conheciam desde menino, sabiam que era o filho do carpinteiro, e por essa familiaridade cheia de desprezo não lhe creram, não o honraram. E o texto diz algo assustador. E não pôde fazer ali nenhum milagre salvo que curou alguns poucos enfermos, pondo sobre eles as mãos. Espere, está lendo isso corretamente? O Filho de Deus não pôde fazer milagres, não porque lhe faltasse poder, mas porque o ambiente de incredulidade era tão denso que bloqueou a manifestação desse poder. Jesus mesmo foi limitado pela atmosfera espiritual do lugar. Se isso sucedeu a Jesus, o que te faz pensar que suas orações serão eficazes em um ambiente similarmente contaminado? Um lar onde há idolatria aberta, onde se pratica ocultismo, onde há constante divisão e conflito, onde o pecado sexual é desenfreado, onde ninguém honra a Deus genuinamente. Nesses lugares, sua oração enfrentará resistência feroz. Isto não significa que Deus não possa atuar, significa que entrou numa zona de guerra espiritual intensa e precisa estar preparado para isso. Precisa orar não só pela pessoa, mas pelo ambiente. Precisa declarar que toda a atmosfera de incredulidade se rompe, que todo o espírito de dúvida se vai, que a luz de Cristo entra a esse território com poder. Às vezes a razão pela qual não vê cura não é falta de fé sua nem sequer do enfermo, é que o entorno espiritual está envenenado. E até que esse ambiente seja purificado, os resultados serão limitados ou temporários. Em Josué 7 vemos um princípio espiritual devastador. Israel acabava de conquistar Jericó milagrosamente, mas na seguinte batalha contra Ai, pequena e insignificante, foram derrotados humilhantemente. Josué caiu sobre o seu rosto, clamando a Deus desesperado. Por que, Senhor? E Deus respondeu, levanta-te. Por que te prostras sobre teu rosto? Israel pecou. Um homem chamado Acã havia tomado objetos proibidos e os havia escondido em sua tenda. Ninguém o sabia, exceto ele. Mas no mundo espiritual essa desobediência contaminou todo o acampamento. E enquanto esse pecado permanecesse oculto, toda a nação sofreria as consequências. O mesmo ocorre em lares, famílias, comunidades. Uma só brecha pode contaminar todo o ambiente espiritual. Uma só pessoa praticando ocultismo pode abrir portas pelas quais entram trevas que afetam todos os demais. E se está orando por alguém nesse contexto, precisa discernir essa realidade e confrontar ela. Não pode simplesmente orar e ir. Às vezes precisa ficar, ensinar, guiar essa família para a limpeza espiritual. Ajudá-los a identificar objetos que devem ser destruídos. Confrontar pecados que devem ser confessados. Quebrar pactos que devem ser anulados. É um trabalho mais profundo, mais complexo, mas quando se faz corretamente, os resultados são assombrosos. Vi casas completamente transformadas quando a família finalmente decide limpar seu território espiritual. Enfermidades que haviam resistido anos de oração desaparecem em semanas. Atmosferas opressivas se levantam. Paz genuína entra onde antes só havia caos. Não porque Deus finalmente decidisse atuar, mas porque finalmente se removeram os obstáculos que impediam que seu poder fluísse livremente. Então, se está orando por alguém e não vê mudanças, pergunte como é o ambiente onde esta pessoa vive. Há algo ali que está bloqueando o milagre. E se o Espírito Santo te o mostrar, não tenha medo de confrontá-lo com amor, mas com firmeza. Porque às vezes o maior ato de misericórdia que pode fazer é apontar a verdade que ninguém mais se atreve a mencionar. E agora, depois desse percurso profundo pelas 7 verdades essenciais sobre a oração pelos enfermos, quero que faça algo. Feche seus olhos por um momento, respire fundo e traga à sua mente o rosto de alguém por quem tem estado orando. Alguém que está enfermo, alguém que sofre, alguém que precisa desesperadamente de um toque de Deus. Mas agora não vai orar como fazia antes. Vai orar com tudo o que aprendeu hoje. Com autoridade porque sua vida está rendida. Com poder porque jejuou.
com discernimento porque o Espírito Santo te guia, com valentia porque sabe que sua fé pode abrir portas, com sabedoria porque identifica os obstáculos e com confiança porque compreende o território espiritual. Ponha sua mão sobre seu coração e declare isto em voz alta: Pai Celestial, apresento-me diante de Ti, não com minhas próprias forças, mas com a autoridade que Cristo me delegou. Venho em nome de Jesus, esse nome sobre todo nome, diante do qual todo joelho se dobra. Clamo por mencione o nome em sua mente e declaro que toda corrente espiritual se rompe agora. Toda atadura geracional fica anulada pelo sangue do Cordeiro. Todo espírito de enfermidade deve sair, toda opressão deve cessar. Pai, se há pecado oculto, revela-o. Se há objetos contaminados, expõe-nos. Se o ambiente está envenenado, purifica-o. Faço isto não em meu nome, mas em nome de Jesus. E se a tua vontade em teu tempo traz cura completa, mas enquanto isso sustenta, fortalece e consola, faça-se tua vontade. Amém. Agora fique em silêncio alguns segundos. Escute, sinta, porque às vezes, depois de orar assim, o Espírito Santo te mostrará algo específico que deve fazer, uma pessoa que deve contatar, uma conversação que deve ter, um passo de ação que deve tomar. Obedeça ao que ele te mostrar. Chegou até o final deste vídeo e isso por si só diz muito de você. Diz que tem fome de profundidade, que não se conforma com respostas superficiais, que anseia ser usado por Deus de maneira real, não só em teoria. Muito poucos têm essa fome. A maioria se conforma com o básico, mas você não, e por isso Deus te trouxe até aqui. Agora quero pedir-lhe algo. Escreva nos comentários estas palavras: decidi ser um intercessor verdadeiro. Faça-o como um pacto público, como uma declaração diante do céu e da terra de que já não será um cristão morno, que de agora em diante te tomarás a sério o chamado a orar com poder, discernimento e autoridade. E se esta mensagem tocou algo profundo em seu espírito, dê like. Compartilhe com alguém que precisa escutá-la, porque neste momento há milhares de pessoas orando por enfermos, sem resultados, frustradas, confusas, pensando que Deus não as escuta. Não sabem que o problema não é Deus. O problema é que nunca ninguém lhes ensinou estas verdades. Você pode ser o canal para que esta mensagem chegue a eles. Se ainda não está inscrito neste canal, faça-o agora, porque este não é um espaço de entretenimento religioso. É um altar digital onde se compartilha a verdade sem diluir, onde se confronta o que precisa ser confrontado, onde se ensina o que a maioria evita ensinar. Precisamos de intercessores maduros nesses tempos finais, e você está sendo equipado para ser um deles. Cada semana subimos conteúdo desenhado para aprofundar sua relação com Deus, para ensinar-lhe a orar com poder, para mostrar-lhe dimensões do reino que poucos conhecem. Não permita que este conhecimento se perca. Regresse, estude, pratique. Converta-se no que Deus te está chamando a ser. Escreva nos comentários: decidi ser um intercessor verdadeiro. Faça-o agora como uma declaração pública de seu compromisso com Deus e com este caminho de intercessão poderosa. Até o próximo encontro. Que a chama não se apague jamais em seu coração. Você tem notado que há dias algo não está bem em seu lar? Aquele silêncio incômodo que se sente pesado, essas discussões que surgem do nada, esses momentos em que todos estão juntos, mas há uma distância inexplicável. Talvez você tenha tentado ignorar pensando que é apenas estresse, cansaço ou coincidência. Mas e se eu te dissesse que há algo mais? Algo que opera nas sombras, algo que está trabalhando ativamente para quebrar a paz da sua família, para semear divisão onde havia unidade e para roubar a esperança que alguma vez reinou nesse lugar. Não estou falando de problemas comuns, estou falando de uma guerra espiritual que muitos nem sequer sabem que estão travando. Uma guerra onde o inimigo encontrou brechas, portas entreabertas, espaços desprotegidos, e enquanto você tenta resolver tudo com suas próprias forças, ele continua avançando em silêncio, roubando, destruindo, contaminando. Mas há esperança, há poder, há autoridade, e hoje você vai descobrir 7 escrituras que o inimigo não quer que você conheça. 7 passagens que, quando você as proclamar com convicção, têm o poder de expulsar toda influência obscura, restaurar a harmonia perdida e estabelecer um cerco de proteção inquebrantável ao redor dos seus. Isso não é teoria religiosa, é guerra espiritual prática. É pegar as armas que Deus te deu e usá-las com precisão cirúrgica contra o inimigo que tem estado rondando o seu lar.
Se você sente que Deus te trouxe a esta mensagem por uma razão, fique até o final, porque o que você vai aprender tem o potencial de mudar radicalmente tudo em sua casa. Antes de continuar, quero que você faça algo. Escreva nos comentários: Cristo protege meu lar. Não é um ritual mágico. É uma declaração de fé que estabelece sua posição espiritual e ajuda para que esta mensagem chegue a mais pessoas que estão sendo atacadas sem saber. Dê like neste vídeo porque cada interação permite que o YouTube mostre este conteúdo a famílias que estão à beira do colapso espiritual e necessitam destas verdades com urgência. E se ainda não está inscrito, faça-o agora. Este canal é um arsenal espiritual onde você encontrará ferramentas constantes para as batalhas que ninguém te ensinou a enfrentar. Para muitos que não têm acesso ao ensinamento profundo, este espaço se tornou sua igreja, sua escola de guerra espiritual, seu refúgio de verdade. Você está pronto para o que Deus quer te mostrar hoje? Está preparado para tomar sua autoridade e reclamar seu território? Então respire fundo, abra seu espírito e prepare-se. Porque o que segue não é informação comum, é revelação que muda atmosferas, liberta cativos e estabelece o reino de Deus no meio do caos. A primeira escritura que queremos explorar está no Salmo 91, contra 1 até 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Esta passagem revela algo que o inimigo detesta: sua capacidade de estabelecer uma morada espiritual sob proteção divina. O que significa habitar no esconderijo do Altíssimo? Não é simplesmente crer em Deus ou ir à igreja aos domingos. É estabelecer sua residência espiritual em um lugar onde as flechas do inimigo não podem te alcançar. É como construir sua casa sobre rocha sólida em vez de areia movediça. Quando você habita nesse lugar, automaticamente passa a descansar sob sombra, sob cobertura, sob proteção ativa. O inimigo odeia este versículo porque estabelece uma hierarquia espiritual clara. Quando você proclama que o Altíssimo é seu refúgio, está declarando que nenhum poder inferior pode te tocar. É como mostrar uma credencial de imunidade diplomática em território inimigo. O demônio pode rugir, pode ameaçar, pode tentar intimidar, mas não pode penetrar essa cobertura. Mas aqui está o detalhe crucial: não basta conhecer este versículo, você tem que habitá-lo, tem que fazê-lo seu endereço espiritual permanente. Como? Cada manhã, antes que seu dia comece, antes de revisar seu telefone ou planejar suas atividades, fique de pé no meio do seu lar e proclame em voz audível: Hoje estabeleço minha morada no esconderijo do Altíssimo. Esta casa habita sob a sombra do Onipotente. Aqui não opera o temor, aqui não reina o caos. Aqui mora a paz do Senhor, porque nós habitamos nele. Percorra sua casa enquanto declara. Toque as paredes, as portas, as janelas, não como um ato supersticioso, mas como uma proclamação de fé que estabelece território espiritual. É como quando um rei visita seu reino e declara sua soberania sobre cada canto. Você está estabelecendo que este espaço físico é um reflexo da sua posição espiritual, sob o esconderijo do Altíssimo. E aqui há algo mais poderoso ainda. O versículo diz: aquele que habita, não aquele que visita ocasionalmente. Habitar implica permanência, residência contínua, vida estabelecida. Muitos crentes só visitam o esconderijo do Altíssimo quando há problemas, correm para ele quando a tempestade se intensifica, mas vivem o resto do tempo fora dessa cobertura. E é aí onde o inimigo os encontra vulneráveis. Hoje é o dia de mudar isso. Hoje você decide que sua residência permanente, seu código postal espiritual, é o esconderijo do Altíssimo. Que não importa que tempestades venham, que ataques sejam lançados, que circunstâncias tentem te abalar, sua morada está estabelecida em um lugar que nenhuma força do inferno pode penetrar. Proclame agora mesmo: minha família e eu habitamos no esconderijo do Altíssimo. Esta não é uma declaração temporária, é nosso estado permanente. Aqui descansamos sob a sombra do Onipotente. Aqui o inimigo não tem acesso. Aqui só reina a paz que excede todo entendimento. E enquanto essa verdade se assenta em seu espírito, prepare-se, porque a seguinte escritura, que vamos descobrir, não só estabelece proteção, mas te revela o poder da sua voz para mudar atmosferas e estabelecer decretos que o céu apoia. A segunda escritura que você precisa conhecer está em Provérbios 18, 21.
e é uma das verdades mais ignoradas e mais poderosas de toda a Escritura. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Este versículo expõe uma realidade que o inimigo preferiria que você nunca descobrisse. Suas palavras têm autoridade criativa. Cada palavra que sai da sua boca é uma semente que você planta no solo espiritual do seu lar. E essas sementes produzirão fruto, seja vida ou morte, bênção ou maldição, paz ou caos. O inimigo sabe disso perfeitamente, por isso trabalha incansavelmente para que você fale negativamente, para que declare derrota, para que pronuncie palavras de desesperança sobre sua família. Pense nisso. Quantas vezes você disse frases como "esta família nunca vai mudar"? Sempre. Acontece a mesma coisa nesta casa. Meus filhos nunca me escutam. Meu casamento está morto. Cada vez que você pronuncia essas palavras, está plantando sementes de morte. Está profetizando destruição sobre o que Deus quer abençoar. E o inimigo pega essas declarações e as usa como combustível para seus ataques. Mas hoje você vai aprender a reverter esse processo. Hoje você vai começar a plantar sementes de vida com suas palavras. Porque o mesmo poder que sua língua tem para destruir, ela tem para criar, para curar, para restaurar. Comece fazendo um inventário das palavras que você tem pronunciado sobre o seu lar. Seja brutalmente honesto consigo mesmo. Você tem declarado vida ou morte? Tem profetizado bênção ou calamidade? E se você reconhece que tem plantado sementes erradas, hoje é o dia de arrancá-las pela raiz. Fique de pé no meio da sua casa e declare em voz alta: em nome de Jesus, cancelo toda palavra de morte que pronunciei sobre esta família. Arranco pela raiz cada declaração negativa, cada profecia de derrota, cada sentença de desesperança. Hoje declaro vida sobre este lar. Hoje proclamo restauração sobre cada relacionamento. Hoje profetizo paz, unidade e bênção sobre cada pessoa que habita aqui. Mas não fique só nisso. Comece a ser intencional com cada palavra que você pronuncia. Antes de falar, pergunte-se: isso que vou dizer planta vida ou morte? Esta palavra edifica ou destrói? Esta declaração abre portas ao inimigo ou as fecha? Se seus filhos estão atravessando momentos difíceis, em vez de dizer "estão perdidos, não tem jeito", declare: meus filhos são propriedade de Deus. Sobre eles há um chamado divino. O inimigo não pode retê-los porque o sangue de Cristo os cobre. Se seu casamento está passando por turbulências, em vez de profetizar divórcio, proclame: meu casamento está fundado na rocha que é Cristo. O que Deus uniu, nenhuma força do inferno pode separar. Aqui reina o amor de Deus e a da unidade do Espírito. Você vê a diferença? Você não está negando a realidade dos problemas. Está falando com eles com a autoridade que Deus te deu. Está estabelecendo decretos espirituais que o céu tem que apoiar porque estão alinhados com sua vontade. E aqui está o princípio mais poderoso. Quando você muda suas palavras, você muda sua atmosfera. Porque as palavras não só descrevem a realidade, elas a criam. Quando você começa a declarar vida, bênção, restauração e paz, está liberando essas realidades no âmbito espiritual. E com o tempo se manifestarão no âmbito natural. Então o que acontece quando toda uma família decide que só se falarão palavras de vida? O ambiente muda radicalmente, as discussões diminuem, os conflitos se resolvem mais rápido, a paz começa a reinar. Por quê? Porque fecharam a porta ao inimigo que operava através de palavras negativas. Hoje tome a decisão. Proclame: nesta casa só se fala vida, aqui não há espaço para casa. Palavras de morte, crítica destrutiva ou profecias negativas. Cada boca neste lar declarará bênção. Cada língua proclamará a verdade de Deus. E os frutos que colheremos serão paz, alegria e restauração. E enquanto essa verdade se enraiza em seu coração, prepare-se para a seguinte revelação. Porque o que vem não só te mostra o poder das suas palavras, mas a autoridade que você tem para atar e desatar realidades espirituais que têm operado sem sua permissão. A terceira escritura que vamos explorar está em Mateus 18:18, e é provavelmente uma das declarações de autoridade mais poderosas que Jesus fez aos seus discípulos. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Esta não é uma sugestão, é uma transferência de autoridade. Jesus está te dizendo que você tem o poder legal, espiritual e divino para atar coisas na terra e o céu as apoiará. E também tem o poder para desatar coisas e o céu liberará essas realidades.
Isso significa que você não é um espectador passivo na guerra espiritual. Você é um agente ativo com autoridade delegada. O inimigo odeia este versículo com paixão porque destrói sua estratégia principal: fazer você acreditar que é impotente. Enquanto ele puder te convencer de que você está à mercê das circunstâncias, de que não pode fazer nada contra os ataques espirituais, ele tem via livre para operar. Mas quando você descobre que tem autoridade para atar e desatar, o jogo dele termina. Então, o que significa atar no contexto espiritual? Atar é proibir, restringir, imobilizar qualquer obra do inimigo que esteja operando contra seu lar. É como colocar algemas espirituais nas forças que têm causado estragos. Quando você ata algo em nome de Jesus, está exercendo a autoridade que ele te deu para deter essa obra imediatamente. E desatar é o oposto, é liberar, soltar, permitir que as bênçãos, a paz, a provisão e a presença de Deus fluam sem restrições em seu lar. É como abrir as comportas do céu para que tudo de bom que Deus tem para você possa descer sem obstáculo. Mas aqui está o problema. Muitos crentes conhecem este versículo, mas nunca o exercem. Vivem tolerando situações que deveriam estar atando. Permitem que o inimigo opere livremente porque não tomaram sua posição de autoridade, e enquanto isso se perguntam por que suas vidas estão cheias de caos, conflito e confusão. Hoje isso muda. Hoje você vai aprender a exercer esta autoridade de maneira prática. Comece identificando que coisas precisam ser atadas em seu lar. Há um espírito de discórdia que tem causado brigas constantes, átio. Há um ambiente de medo que paralisa a sua família, átio. Há padrões de enfermidade que se repetem sem explicação médica, átios. Fique de pé com autoridade e declare: em nome de Jesus, ato todo espírito de divisão neste lar, ato o espírito de confusão que tem nublado nossas mentes, ato o espírito de enfermidade que tem tentado se estabelecer aqui, ato toda a obra do inimigo, toda estratégia das trevas, todo ataque que foi lançado contra a minha família. Declaro que essas coisas ficam imobilizadas, sem poder, sem fruto e sem efeito em nome de Jesus. Você sente a autoridade nessas palavras, você não está pedindo permissão, não está rogando, está exercendo o poder que Cristo te deu. E quando você ata algo na terra com essa autoridade, o céu o apoia, os anjos se mobilizam, as portas do inferno retrocedem, o inimigo perde seu controle. Mas não pare aí. Agora desate o que precisa ser liberado. Declare com a mesma autoridade: desato a paz de Deus sobre este lar. Desato a alegria do Espírito Santo em cada cômodo. Desato saúde, provisão, sabedoria e proteção divina. Desato a presença manifesta de Deus em cada canto desta casa. Declaro que tudo de bom que o céu tem para nós flui livremente e sem obstáculos. Você vê como que ele em cada canto funciona? Primeiro você ata o negativo, depois desata o positivo. Primeiro fecha as portas ao inimigo, depois abre as janelas do céu. É um processo de limpeza e preenchimento. E quando você faz isso com fé e consistência, a mudança é inevitável. Mas há algo crucial que você deve entender. Esta autoridade não é automática. Não funciona se você a exerce de vez em quando ou só quando há crises. Deve se converter em um estilo de vida. Cada manhã, antes de começar seu dia, tome alguns minutos para atar e desatar. Estabeleça sua autoridade sobre o dia que começa. Não permita que o inimigo te pegue de surpresa e ensine isso à sua família. Que seus filhos aprendam desde pequenos que têm autoridade em Cristo. Que seu cônjuge entenda que juntos podem atar e desatar com poder multiplicado. Porque quando toda uma família opera nesta verdade, o lar se converte em uma fortaleza espiritual impenetrável. Proclame agora mesmo: esta casa opera sob a autoridade de Cristo. Aqui exercemos o poder de atar e desatar que Jesus nos deu. O inimigo não tem voz nem voto neste lugar. Só se estabelece o que o céu aprova. Só permanece o que Deus abençoa. E enquanto essa declaração ressoa em seu espírito, prepare-se para a seguinte verdade: porque o que vem revelará como estabelecer um cerco de proteção tão sólido que nem as flechas mais agudas do inimigo poderão penetrá-lo. A quarta escritura que você precisa gravar em seu coração está em Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais.
Este versículo é crucial porque destrói uma das confusões mais perigosas entre os crentes: pensar que sua batalha é contra pessoas. Quantas vezes você brigou com seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais, pensando que eles são o inimigo? Mas Efésios 6,12 te revela a verdade. Seu verdadeiro inimigo não é de carne e osso, é espiritual. Quando seu marido ou esposa te fala com dureza, o inimigo não é essa pessoa. É o espírito de ira que está operando através dela. Quando seus filhos se rebelam constantemente, o verdadeiro problema não são eles. É o espírito de rebeldia que encontrou uma brecha para operar. Quando há divisão em sua família, não são os membros da sua família os culpados. É o espírito de divisão que foi implantado contra vocês. O inimigo ama quando você briga contra as pessoas, porque enquanto você estiver focado no natural, não estará focado no espiritual. Enquanto você gastar sua energia discutindo, reclamando e culpando, não a estará usando para lutar a verdadeira batalha no lugar correto, o âmbito espiritual. Pense nisso. Um soldado que dispara contra seus próprios companheiros enquanto ignora o inimigo real não ganhará nenhuma guerra, só causará baixas desnecessárias em seu próprio lado. Isso é exatamente o que acontece em muitos lares. As famílias se destroem entre si enquanto o verdadeiro inimigo observa satisfeito das sombras. Hoje você vai aprender a identificar a verdadeira fonte do conflito. A próxima vez que sentir tensão em seu lar, antes de explodir contra a pessoa que tem à sua frente, pare, respire e pergunte-se: que espírito está operando aqui? É espírito de ira, de orgulho, de amargura, de confusão? Uma vez que identifique o espírito, dirija-se a ele, não à pessoa. Em vez de gritar com seu cônjuge, declare em voz audível: em nome de Jesus, repreendo o espírito de ira que está tentando nos dividir. Ele não tem autoridade nesta casa. Esta família está coberta pelo sangue de Cristo. E aqui só reina a paz do Espírito Santo. Você vê a mudança de foco? Você não está atacando a pessoa, está atacando a raiz espiritual do problema. E quando você faz isso, algo poderoso acontece. A pessoa geralmente se acalma, a tensão diminui. O conflito se resolve mais rápido. Por quê? Porque você foi direto à fonte do problema em vez de lutar contra os sintomas. Isso também muda completamente sua maneira de orar. Em vez de orar: Senhor, mude meu marido porque ele é muito teimoso, ore: Senhor, rompa todo o espírito de teimosia que encontrou acesso em meu marido. Liberte-o dessa atadura e encha-o com seu espírito de humildade e sabedoria. Você sente a diferença? Uma oração culpa a pessoa, a outra identifica e ataca o verdadeiro inimigo. E aqui está a verdade libertadora. Quando você para de lutar contra as pessoas e começa a lutar contra os principados e potestades, sua família deixa de ser seu inimigo e se converte em sua equipe. Vocês não estão mais uns contra os outros, estão juntos contra o verdadeiro adversário. Reúna sua família e explique-lhes esta verdade. Diga-lhes: nós não somos inimigos. O inimigo está lá fora tentando nos destruir. Então, quando houver conflitos, lembremos que não. Lutamos entre nós. Lutamos juntos contra o que está tentando nos dividir. Imagine o poder de um lar que opera nesta revelação. Quando surge um conflito, em vez de explodir em acusações, todos param e declaram juntos: este não é um conflito entre nós, é um ataque espiritual contra a nossa unidade. E em nome de Jesus, repreendemos esse espírito. Aqui ele não tem lugar. Esta família permanece unida porque Cristo é nosso fundamento. Proclame sobre seu lar agora mesmo: nesta casa reconhecemos que nossa luta não é contra carne nem sangue. Não lutamos entre nós. Lutamos unidos contra principados, potestades e príncipes das trevas. E como estamos do mesmo lado, cobertos pelo mesmo sangue, unidos no mesmo espírito, somos invencíveis. E se você chegou até aqui, deixe-me dizer algo. Você já está na metade de uma transformação espiritual profunda. Não deixe que o inimigo te distraia agora. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe-a com alguém que precise ouvi-la. Inscreva-se no canal para continuar recebendo armas espirituais que te equipem para cada batalha. E comente: minha família está protegida para declarar sua fé. Agora prepare-se, porque a seguinte escritura revelará como o sangue de Cristo é a arma mais poderosa que você tem contra qualquer ataque do inferno. A quinta escritura que você deve conhecer está em Apocalipse 12:11 e é uma das declarações de vitória mais contundentes de toda a Bíblia. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho,
e não amaram a sua vida até a morte. Este versículo revela a fórmula exata da vitória espiritual. Não é um mistério. Não é complicado. É claro e direto. O sangue do Cordeiro, mais seu testemunho, mais sua disposição a não retroceder. Esses três elementos juntos são invencíveis, mas hoje quero focar no primeiro, o sangue do Cordeiro, porque esta é a arma que o inimigo mais teme, mais que suas orações, mais que seu jejum, mais que seu conhecimento bíblico. O sangue de Jesus Cristo derramado na cruz é o poder mais devastador contra as forças do inferno. Por quê? Porque esse sangue não só te limpa do pecado, cobre, protege, sela e estabelece um território onde o inimigo não pode operar. Quando você proclama o sangue de Cristo sobre seu lar, está levantando um muro espiritual que nenhuma força demoníaca pode penetrar. Pense no relato do Êxodo, quando os israelitas pintaram suas ombreiras com o sangue do Cordeiro e o anjo da morte passou por cima. Esse sangue era um sinal, um selo de proteção. Hoje você tem acesso a um sangue muito mais poderoso, o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas aqui está o problema: muitos crentes conhecem o poder do sangue de Cristo para a salvação, mas ignoram seu poder para a proteção diária. Sabem que esse sangue os salvou do inferno, mas não sabem que esse mesmo sangue pode proteger seu lar do caos, da enfermidade, da divisão e de todo ataque espiritual. Hoje você vai aprender a aplicar esse sangue de maneira prática sobre sua casa. Não estou falando de algo literal ou físico, estou falando de uma proclamação espiritual com autoridade. É pegar o que Cristo fez na cruz e estabelecê-lo como realidade presente em seu lar. Caminhe por cada cômodo da sua casa. Vá a cada porta, cada janela, cada canto, e enquanto faz isso, declare em voz audível: aplico o sangue de Jesus Cristo sobre esta entrada. Declaro que nenhum espírito imundo tem acesso a este lugar. Nenhuma obra das trevas pode cruzar este umbral. Esta casa está selada, coberta e protegida pelo sangue do Cordeiro. Faça isso em seu quarto. Proclame: aplica o sangue de Cristo sobre este lugar de descanso. Aqui não há pesadelos. Aqui não há opressão noturna. Aqui não há insônia espiritual. Este é um lugar de paz porque está coberto pelo sangue do Cordeiro. Faça isso no quarto dos seus filhos. Declare: aplico o sangue de Jesus Cristo sobre meus filhos. Eles estão selados, protegidos e guardados. Nenhum espírito de rebeldia, nenhuma influência demoníaca, nenhum ataque do inimigo pode tocá-los porque estão sob a cobertura do sangue do Cordeiro. Faça isso em sua cozinha, em sua sala, em seu banheiro, em cada espaço. Não deixe um único canto sem cobrir, porque onde o sangue de Cristo é proclamado, o inimigo não pode se estabelecer. Onde esse sangue é declarado, as maldições se rompem. Onde esse sangue é aplicado, a proteção divina se ativa. E não faça isso apenas uma vez, faça regularmente. Cada semana, cada mês, estabeleça um momento onde você percorra a sua casa proclamando o sangue de Cristo. Porque assim como você precisa limpar fisicamente seu lar com regularidade, também precisa mantê-lo coberto espiritualmente de maneira constante. Mas o sangue de Cristo não só protege para fora, também limpa por dentro. Se em seu lar foram cometidos pecados graves, se foram ditas palavras de maldição, se houve práticas que abriram portas ao inimigo, o sangue de Cristo tem o poder de limpar e purificar tudo isso. Proclame com fé: pelo sangue de Jesus Cristo, todo pecado cometido neste lar fica limpo. Toda palavra de maldição pronunciada aqui fica anulada. Toda porta aberta ao inimigo fica fechada e selada. Esta casa é lavada, purificada e consagrada pelo sangue do Cordeiro. Você sente o poder dessa declaração? Não é apenas uma esperança, é um fato espiritual. Quando você proclama o sangue de Cristo com fé, o céu o reconhece, os anjos o apoiam e o inimigo tem que obedecer. E aqui está o poder adicional. Combine o sangue do Cordeiro com seu testemunho. Apocalipse 12:11 diz que venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Seu testemunho é sua história do que Deus fez em sua vida. Quando você combina a proclamação do sangue com seu testemunho de vitória, se cria uma força espiritual imparável. Declare: pelo sangue de Jesus Cristo e pelo meu testemunho de que Ele me salvou, me libertou e me transformou, proclamo vitória sobre meu lar.
O inimigo não tem poder aqui porque o sangue que me salvou também me protege. O mesmo sangue que rompeu minhas correntes agora sela minha casa. Proclame isto agora mesmo sobre sua família. Esta casa está coberta pelo sangue do Cordeiro. Aqui não entra o destruidor. Aqui não opera a morte. Aqui não reina o caos. Aqui só habita a paz de Cristo porque seu sangue nos cobre completamente. E enquanto essa verdade penetra seu espírito, prepare-se para a seguinte revelação. Porque o que vem te mostrará como estabelecer um ambiente de adoração tão poderoso que o inimigo simplesmente não pode permanecer nesse território. A sexta escritura que transformará seu lar está no Salmo 22:3. Mas tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Este versículo revela um princípio espiritual devastador para o inimigo. Deus habita no louvor do seu povo. Quando seu lar se para, enche de adoração, você não está apenas cantando canções bonitas. Está criando um ambiente onde a presença manifesta de Deus desce. E onde Deus está presente, o inimigo não pode ficar. É física e espiritualmente impossível que a luz e as trevas coexistam no mesmo espaço. O inimigo odeia a adoração com uma paixão que você não pode imaginar. Por quê? Porque a adoração foi exatamente o que ele perdeu quando foi expulso do céu. Lúcifer era o querubim protetor, estava encarregado da adoração celestial, mas seu orgulho o levou a querer ser adorado em vez de adorar. E desde então, cada vez que um filho de Deus levanta sua voz em adoração genuína, é um lembrete doloroso para o inimigo do que ele perdeu para sempre. Pense na história de Paulo e Silas no livro de Atos. Estavam na prisão com os pés no tronco, depois de terem sido brutalmente espancados. E o que fizeram? À meia-noite começaram a adorar. Não oraram pedindo libertação. Não se queixaram da injustiça. Adoraram. E enquanto adoravam, um terremoto sacudiu os alicerces da prisão, as correntes se romperam e as portas se abriram. Esse é o poder da adoração. Não só muda atmosferas, muda circunstâncias. Não só expulsa demônios, liberta cativos. Não só traz a presença de Deus, desata milagres. Agora aplique isso ao seu lar. Que tipo de sons enchem sua casa? É o som das queixas, das discussões, dos programas de televisão cheios de violência e negatividade? Ou é o som da adoração, do louvor, da proclamação da grandeza de Deus? Porque os sons que dominam seu lar determinam a atmosfera espiritual que governa esse lugar. Se o que mais se escuta em sua casa são brigas e críticas, não se surpreenda se o ambiente está constantemente carregado. Mas se o que predomina é a adoração, a atmosfera será de paz, alegria e liberdade. Hoje você vai implementar uma estratégia prática. Comece seu dia com adoração, antes que qualquer outra coisa capture sua atenção. Antes de revisar redes sociais ou ligar a televisão, coloque música de louvor. Encha seu lar com o som da adoração enquanto se prepara para o dia. Durante o dia, mantenha a música de adoração tocando ao fundo. Não tem que ser em alto volume. Pode ser suave, mas constante, porque cada nota de adoração que soa em sua casa está criando um ambiente onde a presença de Deus é bem-vinda e onde o inimigo é repelido. À noite, especialmente quando você sentir que o ambiente está pesado ou quando houve conflitos durante o dia, reúna sua família ainda que seja por 5 minutos. Não para discutir o problema, para adorar juntos. Cantem, elevem suas vozes, declarem a grandeza de Deus e observe como a tensão se dissipa, como os corações se amandam, como o Espírito Santo traz unidade onde havia divisão. Mas há algo mais profundo aqui. O Salmo 22:3 diz que Deus habita no louvor, não visita, habita. Isso significa que quando o seu lar se converte em um lugar de adoração constante, Deus estabelece sua morada ali. Sua casa deixa de ser simplesmente um edifício e se converte em um santuário. E quando Deus habita em seu lar, tudo muda. As enfermidades têm que ir embora porque Ele é cura. A pobreza tem que sair porque Ele é provisão. O medo tem que fugir porque Ele é paz. A divisão tem que se romper porque Ele é amor. Proclame sobre sua casa agora mesmo. Este lar é um lugar de adoração. Aqui se exalta o nome de Jesus. Aqui se proclama a grandeza de Deus. Aqui se canta de seu poder e seu amor. E, portanto, aqui habita a presença do Altíssimo. Esta casa é um santuário, um templo do Espírito Santo, um território onde só reina a glória de Deus. E se há momentos onde você sente ataques espirituais intensos, onde o ambiente fica extremamente pesado, não se ponha a discutir com o inimigo. Não se ponha a raciocinar sobre o problema. Faça o que fizeram Paulo e Silas.
adore com mais intensidade, levante sua voz mais alto, declare a grandeza de Deus com mais paixão e observe como as correntes se rompem, as portas se abrem e a vitória se manifesta. Porque onde há adoração genuína, ali está Deus. E onde Deus está, todo o resto tem que se alinhar com sua vontade. Agora prepare-se, porque a sétima e última escritura que vamos explorar é talvez a mais poderosa de todas. É a que sela tudo o que aprendemos e estabelece seu lar como território inquebrantável do reino de Deus. A sétima escritura que completa seu arsenal espiritual está em Josué 24:15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esta não é apenas uma declaração, é um pacto, é uma linha na areia. É uma decisão irrevogável que estabelece a identidade espiritual do seu lar para sempre. Quando Josué pronunciou essas palavras, não estava fazendo uma sugestão ou compartilhando sua opinião pessoal. Estava estabelecendo um decreto espiritual inquebrantável, estava dizendo: não importa o que outros façam, não importam as influências que nos rodeiam, não importam as modas espirituais que surjam, esta família tomou uma decisão permanente: serviremos ao Senhor. E essa decisão teve consequências eternas, não só para Josué, mas para toda a sua descendência. Porque quando um líder de lar toma essa posição, está fechando portas ao inimigo e abrindo portas ao céu sobre gerações futuras. Hoje Deus está te chamando para fazer o mesmo, para tomar uma posição firme e inquebrantável, para declarar sobre sua família: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não é uma declaração de intenções, é um pacto espiritual que estabelece a quem pertence seu lar. Quando você proclama esta verdade, está fazendo várias coisas poderosas simultaneamente. Primeiro, está estabelecendo autoridade. Está dizendo: eu sou o guardião espiritual deste lar e tomei a decisão de que aqui só se serve a Deus. Segundo, está fechando portas. Está declarando: nenhum outro Deus, nenhuma outra influência espiritual, nenhum outro poder tem acesso a esta família. Terceiro, está abrindo os céus. Está convidando a bênção, a proteção e o favor de Deus sobre sua descendência. Mas aqui está a parte que muitos ignoram. Servir ao Senhor não é apenas uma decisão mental ou emocional. É um compromisso prático e visível. Se reflete nas decisões que você toma, no que você permite que entre em sua casa, em como você investe o seu tempo, em que valores você ensina aos seus filhos. Servir ao Senhor significa que em sua casa não se pratica a idolatria moderna. O dinheiro, o sucesso e o entretenimento não são seus deuses. Jesus é o Senhor. Servir ao Senhor significa que, quando há que tomar decisões familiares, a primeira pergunta não é o que nos convém, mas o que honra a Deus. Servir ao Senhor significa que os valores bíblicos não são negociáveis em seu lar, não importa o que diga a cultura ou a sociedade. Hoje é o momento de fazer sua declaração. Reúna sua família se for possível. Fique de pé no meio da sua sala e proclame em voz alta, com autoridade, com convicção: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esta não é uma decisão temporária nem condicional. Esta é uma declaração permanente. Esta família pertence a Jesus Cristo. Aqui se honra seu nome. Aqui se obedecem seus mandamentos. Aqui se vive sob seu senhorio. E não pare aí. Faça com que cada membro da sua família que possa falar o declare também. Que seus filhos digam: eu sirvo ao Senhor. Que seu cônjuge declare: nós servimos ao Senhor. Porque quando toda a família proclama essa verdade em unidade, se cria um pacto espiritual corporativo que tem um poder exponencial. Depois pegue essa declaração e converta-a em algo visível. Escreva-a e coloque-a em um lugar proeminente da sua casa onde todos a vejam todos os dias. Que seja um lembrete constante da decisão que tomaram. Que quando o inimigo tente tentar dividir ou confundir, essas palavras estejam ali como uma declaração permanente: aqui servimos ao Senhor. E cada vez que você enfrentar uma decisão difícil, cada vez que surgirem pressões para comprometer seus valores, cada vez que o inimigo tente fazer você duvidar, retorne a essa declaração. Lembre o pacto que você fez, lembre a linha que você traçou e mantenha-se firme. Porque aqui está a verdade poderosa. Quando Josué fez essa declaração, não sabia todos os desafios que viriam,
Não conhecia todas as batalhas que enfrentaria. Não podia prever todas as tentações que surgiriam. Mas sua decisão já estava tomada, o pacto já estava estabelecido, e isso lhe deu a força para se manter fiel no meio de qualquer tempestade. Hoje sua situação é a mesma. Você não sabe que provas virão amanhã. Não pode prever que ataques o inimigo lançará. Mas se hoje você estabelece este pacto, se hoje declara eu e minha casa serviremos ao Senhor, você já tem a resposta antes que venham as perguntas. Você já tem a vitória antes que cheguem as batalhas. Proclame agora mesmo com toda a autoridade que Cristo te deu. Esta casa está selada com um pacto eterno. Aqui servimos ao Senhor. Esta família pertence ao Deus Altíssimo. Nenhuma força do inferno pode romper este pacto porque está selado com o sangue do Cordeiro e estabelecido pela palavra do Deus vivo. E enquanto essa declaração ressoa no âmbito espiritual, algo poderoso está acontecendo. Os anjos estão tomando posições ao redor do seu lar. As portas do inferno estão retrocedendo. O inimigo está reconhecendo que perdeu acesso a esse território, porque um lar que declarou servir ao Senhor é um lar que se converteu em embaixada do céu na terra. Agora deixe-me dizer algo. Você chegou até aqui, e isso não é casualidade. De todos os que começaram este vídeo, só um remanescente fiel chegou até este ponto. E esse remanescente é você. Isso significa que Deus te marcou como um guerreiro espiritual, como um guardião do seu lar, como alguém que não se rende até obter a vitória completa. Mas a batalha não termina quando este vídeo acaba. Na verdade, apenas começa. Porque agora você tem as armas. Agora conhece as estratégias. Agora entende a autoridade que Cristo te deu. E o inimigo sabe que você foi equipado. Então ele vai tentar que você esqueça tudo o que aprendeu aqui. Não permita. Pegue estas 7 escrituras e grave-as em seu coração. Escreva-as onde você as veja todos os dias. Proclame-as em voz alta sobre sua família cada manhã. Faça delas o fundamento espiritual do seu lar. E se esta mensagem transformou sua perspectiva, se estas verdades tocaram seu coração, não as guarde para você. Há milhares de famílias sendo devastadas espiritualmente neste momento porque ninguém lhes ensinou a lutar. Compartilhe este vídeo. Envie-o para aquele amigo cujo casamento está em crise. Envie-o para aquela irmã cuja família está dividida. Seja um canal de bênção. Inscreva-se neste canal se ainda não o fez, porque aqui continuaremos te equipando com armas espirituais, com estratégias de guerra espiritual, com verdades que rompem correntes. E comente, Cristo reina em meu lar, para declarar publicamente o pacto que você estabeleceu hoje. Porque hoje você não só aprendeu 7 escrituras, hoje você fechou portas ao inimigo. Hoje você estabeleceu um cerco de proteção. Hoje você selou seu lar sob a autoridade de Cristo. E nenhuma força do inferno poderá derrubar o que Deus estabeleceu hoje em sua casa.